Graça e paz em nome de Jesus, que alegria tê-lo aqui mais uma vez em mais uma aula da Rede de Ensino Instituto Jáfia. Estamos no módulo 4, é isso aí, módulo 4 e já chegamos à quarta aula. Estamos falando sobre a pedra fundamental, imposição de mãos, é a nossa quinta pedra fundamental. Já falamos de senhorio de Jesus, já falamos do fundamento de arrependimento de obras mortas, já falamos de fé em Deus, já falamos dos 7 batismos, que é a quarta pedra, os 7 batismos. E agora estamos na imposição de mãos. Imposição de mãos, nós já tivemos falando nas nossas primeiras aulas acerca da imposição de mãos no Antigo Testamento e a imposição de mãos no Novo Testamento. No Novo Testamento, nós falamos sobre a imposição de mãos para a cura e falamos sobre a imposição de mãos para abençoar. Agora, para abençoar, você tem que impor as mãos com uma palavra de bênção, que no original, no Antigo Testamento, é a palavra beraca, e no Novo Testamento, eulogia. Vem da raiz da palavra logos, palavra, boa palavra. Então, na verdade, é conceder bens através de uma boa palavra. Então você tem que saber o que você vai abençoar, o que você vai proferir, o que você vai profetizar sobre a vida da pessoa. E agora nós vamos continuar falando sobre motivos no Novo Testamento para a imposição de mãos, e entre eles nós temos agora também, assim como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vemos a imposição de mãos para consagração ou para ordenação de ministro. Nós temos que entender que esse ato de ordenação de ministro não é uma cerimônia qualquer, não é uma cerimônia simples. Na verdade, é bonito na consagração, você ver, né, a consagração e você vai consagrar alguém, amém, glória a Deus, muito bonito, uma cerimônia linda, mas a palavra de Deus e a forma bíblica de se fazer isso é através da imposição de mãos. Estamos vivendo um período onde nós estamos vendo muitas pessoas acham que a consagração está no derramar do óleo. Não é bíblico no Novo Testamento ungir a pessoa para consagrar alguém. Não é bíblico no Novo Testamento. No Antigo Testamento, quem consagrava era o sacerdote, que ele derramava o óleo, na verdade, sobre reis e autoridades. Mas no Novo Testamento, nós observamos que há uma mudança na dispensação. No Antigo Testamento, o óleo representa o Espírito Santo de Deus. Então, no Antigo Testamento, se derramava o azeite para que o Espírito Santo viesse e pousasse sobre a vida da pessoa, porque o Espírito Santo era de visitação. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo está dentro de você. Então, não é o óleo que consagra alguém, não é o óleo que ordena alguém, e muito menos a quantidade de óleo que se derrama sobre a vida de alguém. Isso não é bíblico. O que é bíblico no Novo Testamento é a imposição de mãos. Então, não é o cerimonial do derramar o óleo, mas sim de impor as mãos, e impor as mãos publicamente é o que a palavra de Deus vai nos mostrar. Vamos ver aqui algumas coisas na palavra de Deus, alguns textos que vão mostrar sobre ordenação e consagração. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem alguma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: "Olha para nós." E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Aqui está um segredo muito interessante, que Pedro fala: olha para nós. Ele olhou para eles esperando receber alguma esmola, esperando receber alguma coisa, mas Pedro fala algo muito importante que nós devemos entender. Não tenho prata nem ouro, ou seja, você está esperando eu te dar alguma coisa material? Isso eu não tenho, mas daquilo que eu tenho dentro de mim, ou seja, não tenho prata nem ouro, mas do que tenho dentro de mim. Ou seja, o que ele tinha dentro de si era o Espírito Santo de Deus, o que ele tinha dentro de si era o senhorio de Jesus. Por isso que agora ele libera uma voz de comando e ele diz: em o nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão, ou seja, aqui na verdade a imposição de mãos está no toque,
ele pega, ele força esse milagre e aí então ele ativa a cura na vida dele. Estamos falando sobre a imposição de mãos acerca de consagração. Claro que esse texto não é um texto acerca de consagração ou ordenação de ministro, mas esse texto nos mostra um segredo espiritual. Daquilo que ele tem dentro dele é que ele vai transferir, daquilo que ele tem dentro de si é que ele vai passar. Se a imposição de mãos for feita sem propósito, não vai acontecer nada. E já vimos aí nas primeiras pedras, não vai passar de obras mortas. Consagração tem que haver uma identificação para que haja uma liberação da autoridade. Ou seja, quem é a tua cobertura, quem é a tua autoridade espiritual na terra? Não, minha autoridade é Deus, minha cobertura é Jesus. Sim, espiritualmente sim, mas humanamente, aquele que exerce a autoridade tem que se submeter à autoridade. E, na verdade, só pode outorgar autoridade aquele que tem autoridade. Só pode consagrar alguém a pastor quem é pastor, quem foi consagrado corretamente ao chamado do pastorado, comprovado e confirmado pela parte de Deus, pela unção do Senhor. Então, uma pessoa que tem autoridade é que vai delegar essa autoridade a outra pessoa. Entendendo que autoridade delegamos, mas responsabilidade não. Responsabilidade cada um tem que ter a sua. Eu deleguei a autoridade e sou responsável por aquilo que deleguei, mas é a pessoa que tem que ter responsabilidade e desenvolver o dom. Afinal de contas, eu dei a autorização para a pessoa. Veja que Pedro fala, não tenho ouro nem prata, ou seja, o que você está pedindo eu não tenho, mas eu tenho algo melhor do que você está pedindo. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo melhor. Eu tenho uma coisa para te dar, a cura, o milagre, em o nome de Jesus Cristo Nazareno, daquilo que eu tenho dentro de mim, levanta e anda, e pega ele pela mão direita, e aí, na verdade, nós vemos que ativa o milagre na vida deste homem. O pastor, o líder, o ministro, ele não pode, não deve, não é bíblico ele fazer tudo sozinho. O Senhor sempre quis que ele pudesse multiplicar a unção. E quanto mais você compartilha, mais ela multiplica. Números capítulo 11, vamos voltar aí ao Pentateuco, capítulo 11 de Números, dos versículos 11 a 17, Moisés acha pesado o seu cargo. Veja aqui e preste atenção que o texto está dizendo, e disse Moisés ao Senhor, por que fizestes mal a teu servo e por que não achei graça aos teus olhos, que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Gerei-o eu para que me dissesses que o levasse ao colo, como o aio leva o que cria à terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram, dizendo, dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixes ver o mal. Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. E disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os traga perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não o leves. Moisés estava passando por uma situação muito difícil, em que muitos estavam murmurando, reclamando e achando que ele era Deus, que ele poderia resolver todas as coisas. Talvez por não confiar, talvez por medo, e a pessoa não tem capacidade física de fazer tudo sozinho. Veja que Deus não brigou com Moisés, Deus não repreendeu Moisés, Deus não humilhou Moisés, porque Deus sabia do limite de Moisés e sabia que Moisés não conseguiria continuar fazendo tudo sozinho. Ou seja, Moisés, você vai continuar sendo líder, você vai continuar sendo o pastor desse povo,
mas você vai dividir o fardo com mais 70. Sabemos que só de homens saíram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças do Egito. É uma estimativa aí, um cálculo, que era aproximado 3 milhões de pessoas. Imagina uma pessoa sozinha pastorear 3 milhões de pessoas. Impossível. E aí, então, Deus lhe dá uma estratégia, Deus lhe dá um planejamento, como que vai compartilhar, dividir o fardo, para que esses 70 pudessem sentir o peso do ministério junto com eles. Falando em peso de ministério, há 2 tipos de peso. Um é o peso da responsabilidade, ou seja, a última palavra continuava sendo de Moisés, a última palavra continua sendo do líder, da autoridade, da cobertura. Qualquer pessoa pode dar uma opinião, dar opinião não é errado, né? Basta você saber como falar, basta você saber como conversar. Agora, quem vai decidir é quem responde pelo povo, quem vai decidir é quem está na autoridade de assumir esse compromisso, ou seja, toda a ofício, todo título, todo cargo, tem aí os ossos do ofício, né? Então, na verdade, esse peso de responsabilidade é o peso aonde ele tinha a obrigação de tomar a decisão final. O fato de Deus falar conosco não elimina a responsabilidade de nós termos que tomar decisões, né? Somos humanos e precisamos tomar decisões, e o livre-arbítrio está no centro da alma, que vai te dar condições de dizer sim ou não, quero, não quero, faço, não faço. Agora, o outro peso, que é um peso ruim, é o peso que a pessoa pode estar sentindo de ter feito a coisa errada, ou estar fazendo a coisa errada, que aí vai gerar um fardo, vai gerar um cansaço. Você sempre vai ter um peso ruim quando você se mete a fazer aquilo que você não foi chamado a fazer. Por isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamado. Ou seja, aquilo que você foi chamado para fazer, vai vir uma graça de Deus, um revestimento de Deus, para que você possa fazer e ter capacidade em fazê-lo com excelência. Então, um peso ruim é por você estar fazendo a coisa errada. Isso vai gerar um fardo, vai gerar um cansaço, um enfado, uma tristeza, uma frustração por você querer fazer o que você não foi chamado a fazer. Ou seja, se você não foi chamado para profeta, não adianta você querer viver o ofício profeta. Se você não foi chamado para o apostolado, não adianta você querer o cargo, o título, o ofício apostólico, porque isso vai te gerar mais peso, vai te gerar aí frustração e decepção, que é diferente do peso da responsabilidade daquilo que você tem. Moisés continuaria sendo líder, mas ele iria compartilhar desse peso que ele estava sentindo com mais 70 pessoas, ele iria compartilhar essa posição. É diferente, aqui são posições ministeriais, que é diferente, na verdade, do que aconteceu em Êxodo, capítulo 18, onde ele levanta líderes para poder governar junto com ele. Êxodo, capítulo 18, pela instrução e aconselhamento do seu sogro Jetro, ele vai dar aí uma estratégia para ele. Então veja só, Êxodo capítulo 18, que aconteceu bem antes de Números, capítulo 11, em Êxodo 18, versículo 13, nos diz assim: e aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até à tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até à tarde? Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. E o sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerá assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti.
Tu só não o podes fazer. Agora, ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas coisas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o seu caminho, em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, por maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem assim. E a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizerdes, e Deus te mandar, poderás então subsistir, assim também todo este povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo, o negócio árduo traziam a Moisés, e todo negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Então vemos aqui dois tipos de outorgar autoridade, ou delegação, ou ordenação, e também consagração. Aqui ele está levantando chefes, líderes de 10, de 50, de 100 e de 1000. E lá, em Números, muitos anos depois, ele está compartilhando com 70 anciãos o peso ministerial, o peso, a carga ministerial. Essa estratégia que Jetro deu para Moisés, o mundo corporativo descobriu essa estratégia e tem trabalhado assim. Nós observamos que grandes empresas crescem e trabalham exatamente do micro para o macro, chefes de 10, de 50, de 100 e de 1000. Jesus também fez isso, Jesus também separou 70 e outorgou autoridade sobre os 70, que voltaram todos felizes, porque no nome de Jesus os demônios eram expulsos da vida das pessoas, e o Senhor diz, não se alegrem porque os demônios se sujeitam ao nome, mas se alegrem porque o teu nome está escrito no livro da vida. Então nós observamos que Jesus usou essa estratégia de 70, e de 70 ele tinha 12, que eram seus discípulos mais chegados, de 12 ele tinha 3, que eram os mais próximos, e desses 3 ele tinha 1, que era o discípulo do amor. Então, na verdade, nós observamos que essa condição, essa posição, na verdade, é muito usada até os dias de hoje. Então, o que Deus estava aqui usando a vida de Jetro para dizer a Moisés é: Moisés, não se mate do nascer a pôr do sol atendendo esse povo. Olha quantos ainda tem para você atender. Ensina o povo em geral, prepara o povo do micro para o macro, daquilo que é pequeno para aquilo que realmente vai se tornar uma grande obra, para aquilo que realmente vai alcançar. Então, a importância de nós observarmos que o Antigo Testamento se tinha essas duas formas, né? Tanto aqueles que iriam ajudar na liderança, quanto aqueles que iriam compartilhar o peso espiritual e ministerial. Não sabemos aqui quantos líderes foram levantados para 10, quantos líderes foram levantados para 50, quantos líderes foram levantados para 100 ou para 1000. Não sabemos aqui com quantas pessoas Moisés pôde contar que pudessem julgar os casos através das leis que Moisés tinha escrito, recebido de Deus. Mas nós sabemos que o peso ministerial, ele compartilha com 70 anciãos que passam a carregar o peso ministerial junto com eles. Já no Novo Testamento, a igreja primitiva começa com aqueles que perseveraram. Judas se matou, e depois que Judas se matou, então Pedro se levanta e eles têm que eleger mais um apóstolo do Cordeiro. Para eleger o apóstolo do Cordeiro, esse apóstolo tinha que ter visto Jesus em carne e sangue, ter visto o ministério de Jesus, ter sido testemunha ocular para apóstolo do Cordeiro, que é diferente dos apóstolos da graça,
que é a diferença que muitas pessoas não aceitam os 5 ministérios. E aí então Pedro levanta 2 candidatos, tira a sorte cai sobre Matias, e Matias substitui então Judas. Agora, 12 apóstolos, 12 discípulos de Jesus que se tornaram apóstolos, na verdade muitos acreditam que Matias era um dos 70 que Jesus mesmo escolheu, mas 12 para governar toda a igreja que estava em tremenda expansão. Primeira pregação de Pedro, 3.000 se converte. Segunda pregação de Pedro, 5.000 se converte. Terceira pregação, perdem a conta. A estimativa era que a igreja local estava com mais de 20.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. Então nós vemos que só para 12 pessoas era difícil. E todo crescimento traz murmuração, todo crescimento traz reclamação, crítica, traz problemas. Todo crescimento vão trazer situações. E nós vamos observar agora em Atos 6 como que os apóstolos vão enfrentar esse problema, essa dificuldade, essa problemática da reclamação da multidão, que alguns estavam se achando menosprezados no partir do pão ou na distribuição de cestas básicas. Então acompanha comigo agora já no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a instituição dos primeiros diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Nós vamos observar aqui algumas coisas muito interessantes. A primeira delas, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos gregos contra os hebreus, dos hebreus contra os gregos, porque as viúvas helenistas estavam se sentindo menosprezadas, desprezadas no ministério cotidiano, ou seja, na repartição dos alimentos, né? Na ação social, na distribuição dos alimentos. As viúvas começaram a reclamar que na cesta básica da hebreia foi tal ingrediente que na cesta básica dela não foi, e assim por diante. Os 12, vendo a insatisfação do povo, convocou toda a multidão e jogou a responsabilidade sobre eles. Enxergue no texto que não foram os apóstolos que escolheram os primeiros diáconos, os 6 primeiros diáconos, não. Escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, 7 varões, 7 diáconos. Escolhei dentre vocês, ou seja, a multidão é que vai ter que escolher, mas existe aqui algum crivo, existe aqui algumas qualificações que eles vão colocar que devem ser eleitos, escolhidos. O povo deve escolher alguém que tenha boa reputação, o povo deve escolher alguém que seja cheio do Espírito Santo, deve escolher alguém que seja cheio de sabedoria, deve escolher alguém que, na verdade, conheça a palavra de Deus, e vamos constituir sobre eles esse importante negócio. Ou seja, não era vergonhoso distribuir cesta básica, não era menosprezando o papel e da importância de distribuir a cesta básica, porém os apóstolos tinham que perseverar na oração e na palavra, no ministério da oração e no ministério da palavra. Mas é interessante notarmos que uma multidão estimada de aproximadamente 20.000 pessoas ter que destacar 7. Como que se destaca 7 pessoas dentro de 20.000 como boa reputação? O que, na verdade, eu entendo é que esses 7 já trabalhavam no anonimato.
Esses 7 já faziam e faziam muita coisa sem ter título, sem ter o nome diácono na frente, ou seja, para destacar 7 pessoas dentro de 20 mil, com certeza, para reconhecer que tinham boa reputação, não, vamos levantar Estevão, porque a palavra desse homem é boa, ele dá a sua palavra, ele cumpre. Aquele tem boa reputação. Vamos levantar Prócoro, vamos levantar Nicanor, vamos levantar Parmenas, vamos levantar Timão, vamos levantar Filipe. Eles levantam pessoas que já exerciam alguma função. Então a ordenança, nenhum pastor vai ungir alguém para fazer algo. Porque ele faz algo, vem o reconhecimento. Porque ele exerce o diaconato, vem a ordenança, vem o reconhecimento, vem a consagração. Assim também, nós observamos que esses 7 varões tinham que ser cheios do Espírito Santo. Como que você vê que alguém é cheio do Espírito Santo? Pela manifestação que a pessoa tem na vida, pelos dons que flui, ou seja, pela forma como ela age. Então ela demonstra o fruto do Espírito, ela demonstra a manifestação dos dons do Espírito, cheios de sabedoria. Eles já tinham resolvido alguns problemas. Então, mesmo no anonimato, mesmo sem ter título, esses 7 homens já exerciam muita coisa e já se destacavam entre as 20 mil pessoas da igreja primitiva. As pessoas que você for reconhecer têm que na verdade, estar de acordo com a sua visão. As pessoas que você for ordenar e impor as mãos sobre a ordenança têm que estar de acordo com aquilo que você tem de chamado. Então, elas devem ter a mesma visão. Outra coisa que vale a pena a gente destacar aqui já nesse texto de Atos capítulo 6 é que quando eles separaram os 7 candidatos, trouxeram diante dos apóstolos e os apóstolos oraram e impuseram as mãos. Veja que o texto não diz derramaram óleo, consagraram eles com óleo. Não, o texto simplesmente diz que oraram e impuseram as mãos na frente da multidão. Por outro lado, sempre o título vai trazer perseguição, né? Passado algum tempo, alguns anos, você vê aí que eles começam a se enciumar pelo ministério, desenvolvimento de ministério de Estevão e chegam ao ponto de apedrejar Estevão, caluniando e falando coisas contra a vida desse grande diácono que tinha um tremendo conhecimento da palavra de Deus. Mas quando a gente volta ao Antigo Testamento, Números capítulo 11, nós também vamos observar que isso tinha sido estabelecido por Deus com Moisés. Capítulo 11, versículo 17, nos diz: Então eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do Espírito que está em ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo para que tu sozinho não os leve. Aqui está na separação dos 70 que Moisés vai compartilhar o peso, a carga com eles, e ainda no versículo 25 nos diz assim: Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Profetizaram, mas depois nunca mais. Para caminhar junto, para receber a imposição de mãos, para ordenança de ofício, de ministério, consagração de ministério, a pessoa tem que concordar com a visão do ministério. A palavra vai nos dizer: não imponha precipitadamente a tua mão. A grande verdade é: nós não podemos nos precipitar em reconhecer ofícios. Por quê? Porque temos que conhecer a visão, temos que saber se estamos de acordo, temos que saber se testifica no nosso coração. Se não, é melhor que a pessoa vá para outro lugar, vá para outra igreja e seja consagrada por outra pessoa. Por quê? Porque, na verdade, ela não tem a identificação, ou ela não entende, ela não aceita aquele ministério. Infelizmente, tem muitas pessoas correndo atrás de reconhecimento, atrás de títulos humanos e não se preocupa com que visão que tem a pessoa que vai impor as mãos sobre ele, não se preocupa se a pessoa que vai receber a imposição de mãos tem o chamado ou não. Muitas pessoas reconhecendo pessoas sem vínculo.
Para que haja uma imposição de mãos para a ordenação de ministros de ofícios, tem que haver vínculo e tem que haver identificação do chamado ministerial. Números capítulo 27, nós vemos agora Moisés reconhecendo Josué diante do povo. Números capítulo 27, dos versículos 18 a 23, Josué é designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe dá mandamento aos olhos deles, e põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E se porá perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito, sairão, e conforme o seu dito, entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele pôs as mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor ordenara pela mão de Moisés. Deus está dizendo a Moisés: pega Josué, filho de Num, em quem há o Espírito. Ou seja, Josué era um daqueles 70, tanto é que Josué, quando viu dois, Eldade e Medade, profetizando, foi falar com Moisés: Moisés, proíbe-lhes, estão profetizando. E Moisés diz: queira Deus que todos fossem profetas, queira Deus que todos profetizassem, ou seja, foi para isso que eu consagrei eles, foi para isso que eu ordenei eles, para que realmente eles possam fazer aquilo que eu tenho feito, ou exercer o ministério que eu tenho feito, levar comigo a carga sobre esse povo. Mas Josué agora amadureceu, Josué agora está recebendo aí a unção, o reconhecimento diante de todo o povo. Ele está recebendo a ordenação diante de todo o povo. Pega Josué, filho de Num, em quem há o Espírito, e aqui Espírito também fala de ânimo, de desejo. O Espírito Santo não habitava na vida da pessoa antigamente, mas já tinha visitado pela imposição de mãos dentro dos 70 que foram escolhidos. E é interessante nós observarmos que Josué, embora ele tivesse um comportamento e um temperamento totalmente diferente de Moisés, nós observamos que Josué sempre foi fiel servidor de Moisés. Josué tem a visão que Moisés tinha. Josué continuou a corrida do bastão. Josué pegou o bastão das mãos de Moisés e seguiu adiante. Era um homem que tinha a mesma visão. Pessoas que concordam com a visão é que tem que ser reconhecida e consagrada, que tem que ser ordenada. Não adianta a gente impor as mãos em ordenação, impor as mãos em consagração em pessoas que não concordam com a visão, porque vamos ter problemas lá na frente. Ou seja, para a pessoa receber a ordenação, ela tem que estar de acordo com a visão ministerial para que ela possa desenvolver o ministério com excelência. Para se receber a consagração, a ordenação, primeiro tem que se saber se concorda com a visão da igreja, com a visão do pastor, e se não, é melhor a pessoa ir para outro lugar, porque a imposição de mãos transfere aquilo que tenho dentro de mim, transfere a visão para outros. E aí a pessoa vai sonhar com que essa autoridade sonha, vai começar a idealizar os projetos e os sonhos que essa autoridade idealiza e também pode projetar diante da visão da imposição de mãos. Então, para isso tem que haver uma identificação. A primeira condição aqui para reconhecer ofícios, a identificação. Mateus capítulo 10, versículo 40 a 42 diz: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá o galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus está dizendo aqui acerca de identificação, uma identificação com a visão, reconhecer, identificar a pessoa, apresentar a pessoa. Vamos, na verdade, assim como a ovelha reconhece a voz do seu pastor,
precisamos identificar a voz. Vai aparecer, na verdade, o dono, ou seja, vai aparecer a voz. Então, uma identificação de verdade que vai mostrar da onde a pessoa veio, quem que reconheceu, quem que consagrou, uma identificação que vai apontar para a mesma visão ministerial, a mesma roupagem, né? Os membros vão identificar a voz do seu pastor e vão identificar as pessoas como responsáveis por aquela área quando houver um princípio de honra. E toda honra há uma recompensa. Quando a pessoa é reconhecida, ordenada, líder de um departamento, ela recebe a autoridade de quem delegou isso sobre ela para fazer aquilo que é a visão ministerial dessa liderança. Porque se ela sair fora da visão da liderança, ela perde essa autoridade de quem a reconheceu. Liberação de autoridade. Então, em primeiro lugar, tem que ter a identificação e depois ter a liberação da autoridade. Olha só, nós estamos delegando da nossa autoridade a alguém através da imposição de mãos. Então, quem recebe a ele, está recebendo a mim. Quem recebe a ele, está recebendo a nós. Quem resiste a ele, está resistindo a mim. É o que Jesus está dizendo aqui em Mateus capítulo 10. Quem resiste a ele, está resistindo à nossa autoridade. Por quê? Porque ele está indo outorgado debaixo da bênção da autoridade. As pessoas muitas vezes querem falar com o pastor, não está errado, mas muitas vezes não dá tempo, não tem condições devido ao tamanho do crescimento da obra, ao crescimento ministerial. Então é uma pura indisciplina e insubmissão não aceitar alguém que ele delegou para resolver aquele problema, ultrapassar a autoridade de alguém para resolver um problema e para levar mais sobrecarga ao pastor, ao líder, à autoridade. E o pastor, por sua vez, quando recebe uma situação dessa, tem que devolver a quem ele outorgou a autoridade. Vai lá e resolve com fulano. Não, mas eu quero falar com o senhor. Não, mas é ele que está responsável em resolver isso. Porque senão o pastor está furando a própria autoridade que ele delegou e aí não vai funcionar. Então nós temos que entender o princípio de autoridade. Quando se resiste a uma autoridade instituída pelo pastor, está se resistindo ao próprio pastor. E quando se quebra um princípio de autoridade, está se rebelando contra Deus. Agora nós temos que entender que a autoridade pode ser uma autoridade legal, uma autoridade delegada, uma autoridade assumida ou uma autoridade usurpada. O que é uma autoridade real? É uma autoridade que vem da parte de Deus, é uma autoridade que realmente é uma autoridade que está na posição correta e que cumpriu o posicionamento correto e recebeu a imposição de mãos, então ela tem essa autoridade real. Agora, quando um líder, um pastor, delega autoridade sobre alguém, tem duas posições. Ele outorgou, mas muitas vezes a pessoa se omite, não se sente capaz e ela não assume essa autoridade que ela recebeu. Então, quando nós delegamos, quando nós separamos e chamamos alguém e impomos as mãos sobre a vida de alguém, nós estamos delegando autoridade para a pessoa fazer isso, revestindo a pessoa de autoridade para aquele ofício, para aquela carga, para aquele trabalho, para aquela obra. Agora, a pessoa tem que assumir essa autoridade e exercer essa autoridade. Timóteo tinha essa dificuldade de exercer uma autoridade assumida. Timóteo, ele tem que ouvir de Paulo diversas vezes: desperta o dom que há em você, o qual você já recebeu pela minha imposição de mãos. Mas infelizmente temos visto nos dias de hoje muitas pessoas com autoridade usurpada, ou seja, não tem autoridade para fazer aquilo, mas passa na frente de alguma autoridade e quer exercer, quer quebrar princípios de autoridade que vai gerar rebelião e vai gerar maldição, não só para si, como também para o povo. Então a autoridade usurpada é aquela pessoa que não tem uma autoridade para fazer uma coisa, mas assume, chega ao cúmulo, né, de auto-se ungir, auto-se consagrar, auto-se ordenar, que não é bíblico. Então nós temos que tomar cuidado. Davi tinha muito zelo e muita preocupação em não usurpar a autoridade de Saul. Tanto é que até o momento em que Saul está morto e Davi fica sabendo que Saul está morto, Davi
ele vai orar e vai buscar de Deus, dizendo, Senhor, é este o momento que eu tenho que assumir? Eu devo assumir sobre todo Israel? Eu devo assumir só sobre Hebrom? Eu devo assumir só sobre Jerusalém? E Deus fala, não, Davi, agora é o momento de você assumir, mas assumir sobre Hebrom. Começa sobre Hebrom, começa sobre Judá, vai chegar o tempo de você assumir Jerusalém. E aí Jerusalém, quem assume é Isbosete, um dos filhos de Saul, que depois vai ser morto. Mas Davi, ele se preocupava muito, ele teve oportunidade de matar o rei Saul 2 vezes pelo menos, e ele diz, como poderia eu levantar a mão contra um ungido do Senhor e ficar impune? Mesmo tendo sido já consagrado a rei, ele não queria de maneira alguma usurpar a unção do rei Saul, ele não queria de maneira alguma usurpar o ministério do rei Saul ou usurpar a autoridade que Saul tinha. Então você vê que por causa disso até que ele se torna um reinado perpétuo, um reinado com uma motivação correta, porque ele nunca usurpou a autoridade do seu antecessor. Voltando aqui para o texto de Atos capítulo 6, na escolha dos apóstolos, você observa que na escolha dos diáconos, você observa que os apóstolos dizem, escolhei, pois, dentre vós. Quem escolhe é o povo. Então, o pastor não vai escolher da forma como ele quer, tem que haver a aceitação do povo. Eu não faço ninguém pastor. O fato de a pessoa ter um chamado e pastorear vai fazer o povo reconhecer ela como pastor. Ou seja, mesmo que ela não tenha o título ainda, mesmo que ela não foi ordenada pastor, se ela vai visitar uma pessoa que está enferma, se ela ora por um necessitado, se ela atende e aconselha uma pessoa na hora que ela precisa, naturalmente a pessoa vai começar a dizer, oh, esse é meu pastor, essa é minha pastora. E de repente a pessoa fala, não, irmão, eu não sou pastor ainda, eu não tenho esse título ainda. Não, mas quem me visitou quando eu precisei foi você. Quem me aconselhou quando eu necessitei foi você. Quem me ensinou quando eu necessitei foi você. Então, na verdade, o que acontece? O povo que tem que reconhecer. Não é um líder, um pastor, um bispo, uma autoridade que unge ou não unge alguém, consagra ou não consagra alguém, reconhece ou não reconhece alguém. Ele reconhece aquele que o povo reconheceu. E como que o povo reconheceu? Por estar fazendo. Os diáconos recebem a autoridade de auxiliares, os diáconos recebem a autoridade para servir, porque já demonstravam boa reputação, já demonstravam serem cheios do Espírito Santo, já demonstravam serem cheios de sabedoria, e aí então receberam esse importante negócio, a imposição das mãos diante do povo, reconhecendo eles como diáconos. Então perceba que os diáconos seriam aqueles que iriam coordenar o trabalho, né? O diácono é o levita do Antigo Testamento, que cuidava do templo, zelava pelo templo, que zelava pelos serviços do dia a dia. Então eles iriam coordenar todo o trabalho, eles seriam líderes de departamento, né? O ministério de oficiais hoje, ele é bem mais abrangente do que na igreja primitiva, mas não passam de servos do Senhor, assessores do reino, de oficiais da casa, de diáconos que podem exercer esse importante negócio, tendo, na verdade, uma prioridade de servir o pastor, servir o altar e servir os membros, servir a igreja. E muitas vezes o membro não entende isso, quer que o pastor faça todas as coisas. Impossível o pastor resolver, solucionar todas as coisas. Mas, na verdade, a gente observa que aqui, para distribuir a cesta básica, para servir as mesas, eles tinham que ter qualidades, eles tinham que ter qualificações, eles tinham que ser de boa reputação, cheios do Espírito e cheios de sabedoria. Agora, quando vamos para o capítulo 13 de Atos, Atos capítulo 13, Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira viagem missionária de Paulo. Na igreja que estava em Antioquia, que havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram.
Saulo e Barnabé pregam em Chipre, Elimas, o encantador. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Veja que havia alguns profetas e mestres, havia alguns profetas e doutores ali na igreja de Antioquia. A igreja primitiva tinha profetas. Profeta é um ministério para a igreja dos dias de hoje. Sim, faz parte do chamado de Deus dos 5 ministérios da mão ministerial do corpo de Cristo. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Havia alguns profetas e doutores. Eles estavam no momento de comunhão, no momento de devoção, eles estavam orando, jejuando e orando. O Espírito Santo disse a eles: separai-me a Barnabé e a Paulo e envia para onde eu tenho um chamado na vida deles. Impondo as mãos, os enviaram. Impondo as mãos. Então eles estão separando, na verdade, Paulo e Barnabé, começa com Barnabé e Paulo, estão separando Barnabé e Paulo para o apostolado. Eles impõem as mãos sobre eles e os enviam. Apóstolo nada mais é do que o termo o enviado. Enviado com uma missão específica. Paulo e Barnabé recebem autoridade para essa viagem, recebem autoridade para essa obra, para essa missão. E Paulo, ele vai receber autoridade da igreja para uma missão específica de ir pregar o evangelho sobre os gentios, que foi o que o Senhor tinha falado na revelação que ele teve no caminho de Damasco. Mais interessante que eles são enviados através da imposição de mãos daqueles que estavam ali orando. João capítulo 13, versículo 3 e 4, João 13, versos 3 e 4, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. No batismo de João, no batismo de Jesus, João ouviu: eis meu filho amado, este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho grande prazer. E agora, na verdade, Jesus está numa ceia e ele está aí na festa da Páscoa, e ele sabia que o seu tempo seria próximo, ele sabia de todas as coisas, e então, na verdade, ele toma uma toalha e vai lavar os pés dos seus discípulos. Agora, é interessante notar que o texto nos diz que Jesus recebeu a autoridade do Pai. Enquanto ele não foi batizado, enquanto o Espírito Santo não pousou sobre ele não começou seu ministério. Ele começou seu ministério com 30 anos, quando foi batizado por João Batista. E nesse batismo, na verdade, nós observamos que ele é outorgado, ele é ordenado pelo Pai, ele é autorizado pelo Pai para poder fazer cumprir o chamado do Senhor. Como nós lemos em Números, capítulo 27, Deus estava escolhendo o sucessor de Moisés, e o sucessor de Moisés, Josué, na verdade, tinha que ser demonstrado diante do povo, e Moisés tinha que transferir autoridade para Josué, diante do povo, na frente do povo, outorgando essa autoridade. Agora, Josué tem que assumir essa autoridade que ele recebeu, e ele vai assumir quando Deus começa a falar com ele. No capítulo 1 de Josué, interessante nós observarmos que Deus só fala com Josué depois que Moisés morreu. Então você imagina, na verdade, a posição como foi estabelecida, a ordem como foi estabelecida. Josué capítulo 1, de 1 a 5, nos diz: Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo.
ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Deus anima Josué, Josué recebeu essa autoridade e agora ele tem que, na verdade, colocar essa autoridade em prática. Versículo 10 desse mesmo capítulo 1. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo, ele assumiu a autoridade, ele começa agora a ordenar. Versículo 16. Então responderam a Josué dizendo, tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Versículo 18. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Vemos aqui, em período de lei, dispensação da lei, eles estão falando que o rebelde será morto. Todo homem que for rebelde à boca do Senhor morrerá. Por quê? Porque a rebelião diante de Deus é como pecado de feitiçaria, assim como o Senhor falou a Saul mediante o profeta Samuel. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e o porfiar é como a iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Infelizmente, temos visto que o povo perece por falta de conhecimento. Isso que o Senhor já tinha dito ao profeta Oséias. Oséias, capítulo 4, versículo 6, nos diz, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Rejeitar o conhecimento é, na verdade, um risco aonde Deus pode rejeitar a tua descendência. Porque rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também me esquecerei dos teus filhos. Então isso é muito sério, nós observarmos esses princípios da palavra de Deus e colocarmos em prática nas nossas vidas. A imposição de mãos, ela pode sim ser feita para ordenação e reconhecimento de ofícios, mas tem que ser feito da maneira correta. Tem que ser feito com temor e tremor, em oração, em jejum, reconhecendo o chamado e o dom que a pessoa tem. 1 Timóteo, capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Paulo vai dizer, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Timóteo tinha essa dificuldade de assumir a autoridade que ele já tinha. Não desprezes o dom que já está em você, o qual você recebeu pela imposição de mãos. Mais uma vez, veja, tanto em Atos 6, quanto em Atos 13, quanto em 1 Timóteo 4, não fala sobre o derramamento de óleo, não fala sobre a consagração, derramar óleo sobre a pessoa, mas sim com o reconhecimento através da imposição de mãos. Romanos capítulo 1, verso 11, Romanos 1, verso 11, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Aqui você observa Paulo escrevendo a Roma, e ele tinha desejo de ir para Roma para poder compartilhar dons pessoalmente, para poder compartilhar dons assim que ele estivesse presente. Então, o que era, na verdade, o presbitério? O presbitério era uma junta de pastores da igreja primitiva, uma junta de líderes que se reunia para orar, para jejuar, para buscar direção de Deus e para reconhecer ofícios. O homem não dá dom para ninguém. Quem dá dom é Deus. Nós temos 3 tipos de dons: os dons motivacionais, que vêm da parte de Deus, os dons ministeriais, que vêm da parte de Jesus, e o dom espiritual, que vem da parte do Espírito Santo de Deus. Então, quem dá dons aos homens são os 3 seres divinos, a divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai, os dons motivacionais, Deus Filho, os dons ministeriais e Deus Espírito Santo, o dom do Espírito. Agora,
para terminarmos a nossa matéria e terminarmos essa pedra fundamental de imposição de mãos, nós temos que tomar cuidado para não fazermos da maneira errada. Temos que tomar cuidado de não fazermos de qualquer jeito. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22, Paulo instrui a Timóteo dizendo: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos e nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Interessante que o texto nos diz, não participe de pecados alheios. E isso tem causado muito problema nas igrejas dos dias de hoje. Muitas pessoas estão deixando de orar ou deixando de impor as mãos, achando que, na verdade, vai ser transferido para ela vai ter retaliação, ela vai ter problema ou vai participar do pecado do outro. Não, não é isso que o texto está querendo dizer em si. O texto está querendo dizer, se você ainda não tem a unção, se você ainda não está apto para fazer algo, espere o momento certo. Então a importância de nós entendermos que aquele que está cheio do Espírito Santo, aquele que tem uma autoridade no nome do Senhor, ele nunca jamais vai participar do pecado alheio, ele nunca jamais vai participar do orgulho, da soberba, da vaidade da pessoa que está lutando pela busca de um título e quer um reconhecimento humano somente para se vangloriar e não para cumprir o chamado. Paulo está instruindo a Timóteo dizendo: cuidado, Timóteo, não imponhas as mãos da maneira errada, não imponhas precipitadamente. Ou seja, ele não está falando a respeito de ungir as pessoas ou a respeito de reconhecer neófitos. Não, nós observamos o que é o neófito. Neófito é aquele que é recém-convertido. Claro que também não tem condições de um neófito ser reconhecido a algum cargo, a algum ofício. 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. Quando ele está falando sobre os deveres dos bispos e os deveres dos diáconos, ele diz que não neófito, para que ensoberbecendo não caia na condenação do diabo. Então a imposição de mãos, ela é uma transferência. Cada um transfere, transmite aquilo que ele tem. É uma autoridade delegada. Então não seja participante do pecado alheio, ou seja, se a pessoa ainda não tem a consciência do que é o ministério, do que é a conversão, do que são essas pedras fundamentais, na verdade, ela não tem condições de exercer um chamado ministerial. Então você observa que primeiro a pessoa tem que ser colocada em exame, primeiro a pessoa tem que ser examinada, observada, se ela tem caráter, se ela tem integridade, se ela tem palavra, se ela realmente tem Jesus como Senhor, se ela se converteu, ela precisa, na verdade, demonstrar essa conversão. Existem alguns cuidados que têm que ser tomados na imposição de mãos. Por quê? Porque acontece uma transferência espiritual quando você impõe as mãos sobre a vida da pessoa. E cada um só consegue transmitir aquilo que tem. Foi exatamente o que Pedro disse olhando para aquele paralítico que estava colocado à porta do templo, né? Não tenho prata nem ouro, mas do que tenho dentro em mim, a ti te digo, levanta e anda. Então, quais cuidados que deve-se ter para se consagrar ou reconhecer alguém através da imposição de mãos? Em primeiro lugar, é formada uma ligação espiritual. Por isso que você não unge aquele que você não conhece. Você tem que ungir aquele que você conhece, aquele que você se identifica. É um risco tanto para quem consagra como para quem foi consagrado por um desconhecido. Então, na verdade, você tem que entender que a ordenação é uma aliança. A ordenação, quando alguém impõe as mãos sobre você, né? Moisés impôs as mãos sobre Josué. Moisés impôs as mãos e, na verdade, você observa que firmou uma aliança. Agora, Josué se precipitou, na verdade, e fez uma aliança precipitada. E quando Josué fez uma aliança precipitada com os gibeonitas, ele pagou um preço caro, ele travou batalhas desnecessárias, houve um amotinamento de outros reis
para lutar contra os gibeonitas, e Josué teve que defender justamente por quê? Por precipitação. Então, muitas vezes a gente observa que vem um espírito de engano, né? Como aqueles gibeonitas se apresentaram diante de Josué com as vestes rotas, sapatos rasgados, pão embolorado, estamos com fome, com uma cara de comiseração, demonstrando aí a necessidade, querendo que ele suprisse, mas na verdade estavam com a motivação errada, porque era próximo povo que Deus iria ordenar para destruir, mas Josué se precipitou e fez aliança. A partir do momento que ele fez aliança, a aliança não podia ser quebrada, porque a aliança fala de conserto, a aliança fala de compromisso. Depois você pode ler tudo isso daí lá em Josué capítulo 9. Ele faz um juramento quando ele estabelece em aliança e através desse juramento ele manteve a sua palavra. Ele não voltou atrás da sua palavra, porque ele sabia o teor de um juramento, ele sabia o que era para Deus ter firmado uma aliança, ele sabia o que isso significava. E porque Josué honrou com a palavra, mesmo com todo prejuízo, mesmo aí com toda a consequência, Deus honrou Josué e o sol parou, a lua se deteve e eles então tiveram a vitória. Mas para haver a aliança, para haver a ordenação, nós temos que ver o princípio do que Deus estabeleceu em Amós 3,3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Ou seja, tem que haver acordo, tem que ter concordância, tem que ter aí testificação, tem que ter identificação para que você possa reconhecer a pessoa ao ministério, para que você possa ser reconhecido por alguém, por uma autoridade, ao seu chamado, ao seu ofício, ao seu ministério. Quando o próprio Samuel, que já morava no templo, vivia no templo, mas ainda não conhecia o Senhor do templo, até ele estando debaixo de uma cobertura fora da posição, ele já tinha desviado, ele já tinha perdido a essência, ele já não ouvia mais de Deus, já não via mais, já não enxergava direito, mas até para Samuel ouvir de Deus, ele tinha que autorizar. Mesmo estando fora da posição, Deus não quebra princípios de autoridade. Deus, quando fala com Samuel, 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 ele vai correndo a Eli, Eli, na verdade, não entende. Vai deitar, menino, não te chamei. Se Deus queria falar com Samuel, Deus poderia ter dito direto, mas não, ele não quebra princípios de autoridade. Enquanto o profeta, enquanto Eli não liberou, não outorgou, não autorizou o profeta Samuel a ouvir, Deus não pôde falar. Olha, Samuel, se você ouvir de novo, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Porque era Deus que estava querendo falar com o profeta Samuel. Como escolher, então, pessoas para o ministério? Primeiro, temos que escolher pessoas entre o povo, assim como os apóstolos disseram à multidão, escolhei dentre vós. As pessoas têm que ser escolhidas e reconhecidas pelo próprio povo. Como que o povo reconhece a pessoa? Quando a pessoa faz, né? Quando a pessoa já exerce. Ou seja, uma pessoa que traz um visitante hoje, olha, eu estava ali no ponto de ônibus e estava conversando com essa pessoa, ela precisa de Jesus. Eu trouxe ela para a igreja. Semana seguinte, ela traz mais 3. Olha, eu estava no serviço essa semana, estava compartilhando acerca do amor de Deus. Esses 3 precisam de Jesus. Semana seguinte, ele traz mais 2, que estavam numa festa em família e ele trouxe 2. A outra semana, gente, em menos de um mês essa pessoa vai ser reconhecida como o evangelista. Mesmo que ela não tenha o título, mesmo que ela não tenha o nome ainda, esse é um evangelista nato. Aonde ele chega, ele traz alguém, ele conquista alguém. Uma pessoa que tem o chamado pastoral, pastoreie. Comece a pastorear, que o reconhecimento e a ordenança vai vir por você fazer. Há muitas pessoas hoje em dia que estão esperando ser consagradas para depois começar a dar fruto. Essa pessoa nunca deveria ser consagrada, porque na verdade ela não vai ser consagrada para dar fruto. Ela vai ser reconhecida porque ela já dá o fruto, é diferente. Então a imposição de mãos para reconhecer ofícios, a imposição de mãos para a ordenação de ministérios, de ministros, é reconhecendo. Se transfere uma autoridade a alguém porque reconhece nesse alguém um chamado e um dom que a pessoa já tem.
Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nesses textos que nós lemos nessa matéria, Números capítulo 11, em Êxodo capítulo 18, nós vemos mais algumas características, mais algumas qualificações que Deus mesmo determina a Moisés. Números capítulo 11, verso 16, nos diz assim, 11:16, e disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e os seus oficiais, e os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Ou seja, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabe que são anciãos do povo e seus oficiais. Ou seja, homens capazes. Agora, Êxodo, capítulo 18, versículo 21, Êxodo 18, 21, e tu dentre o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Já em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, escolhei, pois, dentre vós, homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais constituamos esse importante negócio. Então nós observamos aqui, através desses 3 textos, quais são as exigências de Deus para se reconhecer a alguém, a algum ofício, a algum ministério. Primeiro, pessoa capaz. Segundo, uma pessoa temente a Deus. Homens de verdade são pessoas de palavra, pessoas íntegras, de caráter, que aborreça a avareza, ou seja, que não seja amante do dinheiro, né? Que aborreça a avareza, de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, pessoas que tenham o temor de Deus em seus corações, comprometidas realmente com o Senhor, pessoas sábias, e Deus indicará quem são essas pessoas. Assim como o Senhor falou, separe-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. É Deus quem vai falar, é Deus quem vai confirmar, é Deus quem vai agir, é Deus que vai mostrar quem é. Josué foi Deus que mostrou a Moisés, assim também como todos os demais. Nós vamos falar muito sobre isso quando nós tivermos aí a matéria do diaconato, a matéria aí, qual é o papel e o ofício do diaconato, uma matéria tremenda e poderosa que nós vamos entrar mais em detalhes nessa situação dos critérios e qualidades que Deus exige. Para encerrar nossa aula de hoje, você tem que entender capítulo 14 de Provérbios, verso 29. Provérbios 14, 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Provérbios 19, 2. Assim também ficar a alma sem conhecimento não é bom, e o que se apressa com seus pés peca. Não se precipite em consagrar, ordenar, reconhecer alguém, porque você tem que conhecer a pessoa. Imposição de mãos é algo sério e deve ser feito com muita prudência e sabedoria. Então, qual o propósito da imposição de mãos? Passar ou receber o poder de Deus. Qual a definição da imposição de mãos? É o ato de impor as mãos sobre uma pessoa com um propósito espiritual. Quais são as razões básicas para se impor as mãos? Para curar enfermos, para ministrar o Espírito Santo, para operar sinais e maravilhas, para abençoar e reconhecer ofícios e ordenar pessoas ao ministério. Assim encerramos mais essa pedra, imposição de mãos, que faz parte de Pedras Fundamentais 3, a nosso módulo 4 da Rede de Ensino Instituto Jaffe. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Não deixe de assistir à próxima aula, que eu vou estar falando sobre ressurreição dos mortos. Uma matéria tremenda, um tema tremendo, que nós vamos estar juntos aprendendo da palavra de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.